foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Olá, graça e paz, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos com as Sagradas Escrituras lições práticas para a nossa vida e para que nós venhamos a colocar em prática essas lições e ajudar a tantas pessoas que estão necessitadas de uma orientação nesses dias tão incertos, né? Acredito que você, assim como eu, esteja com saudade dos cultos públicos, das nossas reuniões, escolas bíblicas dominicais, dos nossos encontros, de tempos e momentos que nós passávamos juntos. E eu tenho conversado com alguns irmãos e irmãs e o relato é esse, né? Quando as reuniões voltam, quando nós vamos poder nos reunir de novo, né? E ainda é um pouco incerto, nós ainda não sabemos. Estamos aguardando assim algumas orientações dos conselhos superiores, das secretarias de saúde, mas creio que em breve nós poderemos, né, nos reunir e estaremos juntos nos fortalecendo e caminhando como fizemos até agora, né? E que em meio a essas adversidades, muitas lições, muito aprendizado, todos nós levaremos para a vida toda, né? Nessa nossa reflexão de hoje, e eu queria falar um pouco sobre a jornada cristã, eu queria fazer algumas perguntas bem objetivas, bem práticas, para que você reflita e traga isso à memória. A primeira delas é de que durante a sua caminhada, durante as escolhas que você fez na vida, você já percebeu que alguma não foi muito boa e você se arrependeu diante de escolhas, de opções, rumos que você tomou na sua vida e em determinado momento você parou e pensou e refletiu melhor e chegou à conclusão que não era o caminho correto, não estava andando da maneira correta. E diante disso, o que você fez? Você parou, você voltou atrás, reviu o que você tinha feito, as decisões que você tinha tomado e prosseguiu para outro rumo, para outro caminho? Ou você simplesmente prosseguiu? Prosseguiu mesmo sabendo que estava andando de qualquer maneira, mesmo sabendo que estava longe do ideal, da maneira correta. O que você fez? De fato, isso são questões muito importantes para a nossa vida. Pensarmos e a todo momento reavaliarmos como tem sido a nossa jornada, a nossa caminhada cristã. E pensando nisso, eu queria refletir com você em alguns textos que se encontram no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler 3 textos aqui e pensar um pouco sobre a jornada cristã. E a primeira lição, o primeiro momento desta jornada cristã é, claro, o início da jornada. E eu queria ler 2 versos que se encontram no capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas, e o verso é o verso de número 27 e 28, que diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Deixando tudo, o seguiu. O verso 27 é muito interessante, que ele nos demonstra, nos dá a entender que teve diversos acontecimentos anteriores a ele. É bem verdade. No capítulo de número 5, nós vemos que e observamos que Jesus aqui já realizava grandes milagres. O mestre já estava ali curando, já estava demonstrando todo o seu poder e a autoridade que ele possuía. O mestre também chama discípulos, convoca discípulos e apóstolos que viriam ser os seus seguidores neste tempo de caminhada terrena. É muito interessante, nós encontramos alguns detalhes aqui da chamada de Jesus de alguns discípulos, assim como também dos milagres que o mestre realizava. Quando nós pensamos aqui em Levi, também descrito, e eu acredito que Mateus preferia ser chamado assim, porque quando ele relata o seu evangelho, ele
descreve como Mateus, este discípulo aqui que Jesus chama, esse apóstolo que Jesus chama, enquanto nós encontramos nos outros evangelhos, assim como Lucas descreve aqui Levi. Mas Mateus, Levi são a mesma pessoa. Jesus o chama e Levi, Mateus tem uma postura e nos impressiona que essa postura dele é de ouvir atentamente o chamado de Jesus, se portar atentamente diante do chamado de Jesus e seguir. Nós percebemos, isso é interessante, de que a Bíblia vai descrever a vida dos apóstolos aqui, e alguns com mais informações, outros com um pouco menos de informações, mas vai demonstrar e apresentar talvez algumas características, como essa de Levi, Mateus, que ele era um publicano, de que ele tinha alguns afazeres aqui na coletoria, que ele era um cobrador de impostos, mas é narrado dos seguidores de Jesus a partir deste encontro, a partir desse chamado. E esse chamado aqui de Levi é um chamado característico, um chamado assim como nós encontramos dos demais discípulos, um chamado radical. Eles tinham uma vida e após esse chamado de Jesus, uma outra vida. Ou seja, o início da sua jornada foi um início impactante, foi um início de uma transformação radical. Eles deixam o que têm e passam a seguir Jesus, acreditando e confiando na sua palavra, no seu chamado. Gostaria também de lhe perguntar, como foi o início da sua jornada? O início da sua caminhada cristã? Foi um momento impactante? Talvez você é uma dessas pessoas que tem aquele testemunho impactante a contar. Eu era isso, eu era aquilo, eu fazia isso, fazia aquilo. E em um determinado momento, Jesus me encontrou, me chamou e eu atentamente ouvi a sua voz e prossegui firme na caminhada. Talvez o seu testemunho não seja um destes que nós encontramos aí no YouTube, vários testemunhos, conversas e pessoas compartilhando de quão impactante foi o seu testemunho de transformação. Mas é bem verdade que independente se você cresceu em uma igreja protestante ou não, todos nós tivemos um marco, todos aqueles que são chamados e vivem como tal, como cristãos, tiveram um momento impactante, um momento marcante, um divisor de águas, um antes e um depois de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso vai demonstrar que de fato o início da nossa jornada foi marcado por algum acontecimento. Cabalmente, as Sagradas Escrituras nos apresentam que este momento de início da jornada cristã é quando o Espírito Santo habita em nosso coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a ponto da nossa convicção de pecado ser tão grande, de compreendermos que nós necessitamos de um Salvador, de um ajudador, de alguém que possa nos libertar de uma condição tão ruim que é a condição do pecado. Neste momento nós começamos a perceber as coisas diferentes. Escamas caem dos nossos olhos, como que antes eu não enxergava isso, antes eu não percebia isso, mas agora eu vejo. Agora eu consigo perceber uma direção correta, uma direção errada. Agora eu consigo perceber algumas coisas que não me fazem bem, porque não fazem bem a Deus. Agora eu consigo perceber que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, porque isso rende louvor a Deus. E eu, como um cristão, você como um cristão, entende que nós agora vivemos para fazer a vontade do Pai. Mas todos têm um marco, um início de jornada, de caminhada. Isso vai ser um ponto crucial, decisivo, para nós compreendermos e deixarmos de lado futilidades, deixarmos de lado coisas pequenas, coisas insignificantes, que para nós antes tinham muito valor, mas agora são não são nada comparado à grandeza de Deus, daquilo que nós conhecemos da parte de Deus. Isso é maravilhoso. Mas quando nós pensamos em jornada, em caminhada, você sabe, eu sei, todos nós que temos andado, trilhado, caminhado com Cristo, sabemos que nem tudo são flores. A jornada cristã possui adversidades, buracos, obstáculos, mas nós não podemos perder de vista e trocar o caminho correto, o andar corretamente, por atalhos e propostas, falsas propostas de uma melhora momentânea, mas de um desfiladeiro logo à frente. Como um cristão que está firme na jornada com Cristo, nós de maneira nenhuma podemos trocar o caminho correto, por atalhos enganosos. A segunda
lição que nós aprendemos no Evangelho de Lucas como um todo, e aqui nós estamos pensando em alguns textos bem específicos. O texto que se encontra no capítulo de número 9 do Evangelho de Lucas, os versos de número 23 e 24, também vão nos ajudar a pensar um pouco mais sobre a caminhada e a jornada cristã, de algumas certezas na caminhada cristã. E os versos dizem assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, este a salvará. Olha que coisa interessante e profunda aqui que o Mestre nos ensina e nos alerta sobre a caminhada cristã. A caminhada cristã, algumas características que o cristão possuirá na sua jornada de fé. Nós percebemos também que o capítulo 9 traz diversos ensinamentos, além deste que nós lemos aqui. É importante nós frisarmos que o capítulo 9 é marcado pela discussão aqui de quem seria Jesus. Quem é Jesus? Alguns vão buscar enfatizar que Jesus era João Batista. Outros vão dizer que Jesus era Elias. Alguns diziam ser Jesus, alguns dos outros, ou um outro profeta antigo que ressurgiu, que apareceu. Nós notamos também que no capítulo 9 nós encontramos Jesus realizando aqui um grande feito que ficou marcado na sua caminhada, que foi a multiplicação de pães e peixes. E a discussão vai gerando, nem este grande milagre diminuiu a preocupação e a indagação que os seus seguidores, até mesmo os seus opositores, tinham acerca de quem era Jesus. E nós encontramos que também neste capítulo 9, alguns versos anteriores aqui, Pedro vai ali tomar a palavra quando Jesus perguntou aos discípulos: tá bom, os outros dizem várias coisas de mim, mas o que vocês dizem? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo de Deus. Ou seja, tu és o ungido de Deus, tu és o separado de Deus, tu és o escolhido de Deus. E nós estamos seguindo ao Senhor. E diante destas características interessantes que o próprio Jesus indaga os seus seguidores, e nós encontramos uma evidência falando e tratando agora sobre as características da caminhada cristã, da jornada cristã, é a de que Jesus em momento nenhum contou outra história a não ser a verdadeira história dos seus propósitos nesta terra, dos seus propósitos de ter vindo até nós. Jesus sempre deixou enfatizado e contou as dificuldades que ele teria que enfrentar, as dificuldades que ele passaria. Consequentemente, ele sempre alertou os seus seguidores sobre isso. Consequentemente, Jesus sempre deixou claro o caminho e a maneira como ele viveria e tudo aquilo que ele teria que passar e enfrentar, e também deixou os seus discípulos, os seus seguidores a par disso. Se eles, e assim nós compreendemos também, percebemos que muitos deles, no momento que Jesus falava e ensinava, não entendiam muito bem o que Jesus estava falando, mas depois a palavra foi-lhes inculcada, foi-lhes traga à memória, ao coração, e eles de fato compreenderam o que Jesus estava ensinando. Aqui, Jesus vai usar e vai falar sobre os seus seguidores, vai falar sobre a caminhada e vai falar sobre a cruz. Jesus vai apontar e dizer para os seus seguidores que aqueles que querem vir após ele devem pegar a sua cruz, devem prosseguir com ela e seguir na caminhada. Cruz é o quê? Cruz é símbolo de morte. Cruz é símbolo de dor. E ele está mostrando para os seus discípulos e mostrando para nós de que precisamos da cruz. Precisamos da cruz, mesmo sabendo de suas conotações. Porque cruz remete a sofrimento, cruz remete à morte, mas é isso que nós precisamos. Morrer para nós mesmos, para renascermos em Cristo Jesus. Renunciar às nossas vontades carnais. Renunciar ao egoísmo, renunciar ao orgulho, renunciar a tudo aquilo que confronta os desejos, as vontades de Deus. Nós precisamos morrer para tudo aquilo que faz mal, para tudo aquilo que nós geramos e fazemos mal para as outras pessoas. Nós precisamos morrer para tudo isso, para que Cristo, sim, Cristo,
nos fortaleça e por meio deste morrer para nós, possamos viver e nos tornarmos uma nova criatura. Por isso nós precisamos entender e prosseguir entendendo, pois só assim nós iremos mantermos o foco. Quando morremos para nós e vivermos para Cristo, nós estaremos na direção correta, porque é importantíssimo nós andarmos do lado e da maneira correta. Conta-se que certo viajante se encontrava na região aqui da divisa de São Paulo e Minas, naquela região montanhosa ali de Extrema, e ao cair da tarde ele percebeu que estava perdido. Ele foi chegando até um povoado ali e percebeu uma movimentação em um estábulo e ele gritou: "Estou no caminho certo para Monte Verde." Ele queria pernoitar em Monte Verde e gritou. Ele ouviu uma movimentação ali, um barulho, mas ninguém respondeu. E ele perguntou novamente: "Estou no caminho correto para Monte Verde?" E a voz, ouviu uma voz de dentro desse estábulo dizendo: o caminho para Monte Verde é este, mas eu só não sei se você está na direção certa. E o que eu quero dizer com isso? Que muitos estão caminhando, muitos estão aí numa jornada chamada vida, muitos estão simplesmente andando, mas às vezes não estão andando na direção correta. Às vezes estão somente caminhando e longe do caminho correto, longe da direção correta. Essas características e evidências de que Jesus vai alertar os seus seguidores de que o caminho correto a ser seguido é o caminho da cruz, é o caminho que o próprio Jesus seguiu, andar nas pegadas de Jesus, nos passos de Jesus. Estas são características. E Jesus, por onde passou e neste tempo que andou entre nós, sofreu, passou adversidades, passou dificuldades. Isso demonstra que algumas características daqueles que caminham seguindo Jesus é assim, de lapidar, de sofrimento, de transformação, de mudança. Aqueles que querem andar numa jornada no caminho e na direção correta precisam compreender que o exemplo é Cristo. Sempre deve ser Cristo. Por isso que o sofrimento faz parte da vida cristã, porque o nosso mestre assim sofreu de muitas maneiras. E em terceiro e último lugar, falando sobre a caminhada cristã, eu queria enfatizar algumas lições que se encontram no texto que está um capítulo à frente, capítulo 10, no mesmo evangelho de Lucas, falando sobre a necessidade de prosseguir. Diz assim os 2 primeiros versos do evangelho de Lucas, capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar aonde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O capítulo 10 é muito interessante. Há diversos e muitos ensinamentos aqui. Nesses versos posteriores aqui ao que nós estávamos lendo, vai enfatizar muitas lições práticas sobre esta seara. É muito rico. O tempo não vai dar para nós tratarmos parte a parte, verso a verso aqui destes muitos ensinamentos. Quem sabe em um outro momento nós voltamos aqui a falar destes versos do capítulo 10. Mas eu queria me ater a esses 2 versículos aqui que dão a entender que parece que a missão que Jesus dá, ainda no capítulo 9, se você percebeu ali em versos anteriores, de que Jesus ali fortalece os seus seguidores, os apóstolos, a prosseguirem e lhes dá autoridade, lhes dá poder para a jornada, para a caminhada, para propagar o reino de Deus, as maravilhas do reino de Deus. E neste capítulo 10, parece que Jesus aqui vai ampliar ainda mais o número de seguidores. Jesus aqui vai ampliar ainda mais aqueles que vão fazer esta incursão em outras cidades, em outras regiões, a fim de preparar o caminho do Senhor, a fim de propagar as mensagens do reino. Mas Jesus vai dizer algumas coisas interessantes aqui sobre essa questão da caminhada, deste prosseguir nesta jornada, nesta caminhada como seguidores do Mestre. A primeira delas é de que o Senhor Jesus não envia eles sozinho. É um grupo de 70. Há algumas
divergências aqui que vão falar em 70 ou 72 enviados aqui, mas o que fica evidente é de que eles não deveriam estar sozinhos, mas Jesus os enviou de dois em dois. Para prosseguirmos na jornada cristã é importantíssimo prosseguirmos juntos. É importantíssimo. Nós estamos vivendo um tempo diferente agora, né? Eu falando de um lado aqui da tela, você ouvindo de um outro lado da tela. Mas é importante nós estarmos juntos, da maneira como conseguimos. Estarmos conectados, em sintonia, nos fortalecendo para prosseguirmos na caminhada juntos. Juntos. Andar uma vida cristã só é capaz de ser juntos. Sozinho não tem como prosseguir firme nesta caminhada, na jornada cristã. Uma outra característica interessante é de que os enviados aqui, eles não precisavam preparar a seara, fazer a seara, ou seja, a ideia de seara aqui é um campo de colheita de cereais, né? Já estava pronta, já estava preparada, eles tinham que prosseguir e levantar, engajar mais colaboradores, mais trabalhadores para essa seara, para este momento tão maravilhoso do Evangelho de colheita, um momento tão esperado de fartura, de ajuntamento, de fortalecimento daqueles que foram alcançados pela palavra e pelo chamado de Deus. O prosseguir na jornada cristã, numa vida eficácia, de uma caminhada constante, deve ter claro em nossa mente de que o individualismo não nos ajudará. O individualismo não ajudará na nossa jornada. Mesmo diante desse isolamento social, nós não podemos nos isolar do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento uns com os outros. Parece que não, que eu vou falar agora, mas em muitos lugares o Evangelho não chegou. Por isso que Jesus aqui vai ampliando cada vez mais o número dos seus seguidores e vai ampliando ainda mais a missão dos seus seguidores, a ponto deles prosseguirem com a autoridade do reino e levantar mais ajudadores. Porque em alguns lugares chegou alguma coisa parecida com o Evangelho, mas não é o Evangelho. O genuíno Evangelho, que demonstra algumas características da cruz, de Cristo, do início da jornada, de um antes e depois de Cristo, está longe de muitos lugares. Que nós que temos buscado andar com Deus de modo sério, não só uma religiosidade que é ensinada por aí, nós que temos buscado morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós e viva através de nós, precisamos estar atentos e levar este Evangelho aos lugares que ainda não chegou. Talvez nós encontramos pessoas religiosas, ou pessoas a par da religião, né, que são contra ou se opõem totalmente a questões religiosas, espirituais, porque talvez tiveram um trauma com relação a isso, experiências negativas com relação a esta ideia de religião. Pessoas que às vezes têm Deus como ritos, como rituais a serem cumpridos, a serem praticados, e ali está o seu Deus. Mas o Deus cristão não é esse. O Deus cristão é o Deus de relacionamento, é um Deus de vida, é um Deus de conversa, de diálogo, é um Deus que fala conosco, é um Deus que ouve os seus servos e servas. Esse é o Deus cristão. E em muitos lugares o Evangelho não chegou, por isso a seara é grande. Talvez porque também muitos abandonaram no meio da caminhada. Muitos que estavam tão cheios de si, ou muitos que queriam andar e viver sozinhos. Não, eu quero ser cristão, mas eu quero ser cristão sozinho. Não sei se você conhece alguém assim. Não, eu sou igreja, mas eu sou igreja sozinho. Não, ninguém é igreja sozinho. Igreja é a ideia do coletivo, é o corpo. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem como. Então o indivíduo parte de um organismo vivo enorme, cujo cabeça é Cristo. Não é de qualquer maneira. Né? Mas algumas pessoas não querem caminhar juntos, umas com as outras, não querem cumprir as ordenanças de Jesus, não querem viver de modo sério, querem continuar praticando as mesmas coisas diante. Não, tem um início, uma jornada e tem características importantes da caminhada. E eu queria concluir, meus irmãos e minhas irmãs, você que assiste esse vídeo, trazendo algumas coisas e fechando, amarrando aqui a nossa reflexão. A primeira delas é que todos iniciam uma jornada, todos iniciam, de uma maneira ou de outra. Todos estão caminhando para algum lugar, todos estão indo. Nem sempre estão indo na direção correta, isso é importante que seja dito. Andar e estar caminhando não quer dizer estar caminhando na direção correta. É importante ter isso em mente.
E isso nós temos como base de que muitos estão caminhando e se dizem caminhando com Deus, mas o Deus dessas pessoas é o próprio ventre, são os próprios prazeres, são os próprios desejos que inflamam, que as motivam na caminhada. Mas todos começam. Precisamos estar atentos se nós começamos a caminhada, a nossa jornada cristã, e se nós estamos na direção correta. O caminhar de modo e na direção correta, nós aprenderemos e tiraremos isso como prova a partir das evidências da nossa vida, a partir do quanto parecemos com Cristo, a partir do quanto nos aproximamos de Deus, a partir do quanto fica sério e cada vez mais na nossa vida nós percebemos, opa, isso aqui é a atitude da velha criatura. Agora eu estou a agir de modo diferente, agora eu preciso agir de modo diferente. Para um cristão, desistir não é a opção. Não é a opção. Nós temos uma missão, essa missão nos foi dada e esta missão possui diversos desdobramentos. Quer ver? Vou dar alguns exemplos aqui. Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo, imitadores de Jesus. O ser um cristão é isso. O estar numa jornada cristã é caminhar imitando Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor. E isso possui diversos desdobramentos. Cumprir a vontade do Pai. E aqueles que cumprem a vontade do Pai, eles são usados pelo Espírito Santo, são fortalecidos pelo Espírito Santo. Eles se desviam do mal, daquilo que não agrada a Deus. Ele busca amar o próximo, ele busca as coisas do alto, ele busca também testemunhar aquilo que Deus fez na vida dele e através da vida dele para outras pessoas. Busca confiar em Deus e assim, poderia falar aqui muito tempo, da missão que nos foi dada e de como isso vai se desdobrando na nossa vida, na nossa jornada cristã. Que você e eu, que todos nós possamos aprender que andar com Jesus não é brincadeirinha, é muito sério. A jornada cristã começa a partir do momento em que Deus começa a nos transformar de dentro para fora. E essas ações externas são evidências do que aconteceu internamente. De que características que Cristo passou, sofreu, viveu, experimentou, aqueles que virão depois dele também passarão. Também terão como evidências na sua vida. E o prosseguir é constante. Desistência não deve haver, mas deve haver o cumprimento daquilo no qual nós somos chamados. Que Deus fortaleça a minha e a sua vida para nós prosseguirmos firme e não desanimarmos em nenhum momento da jornada cristã. Eu queria orar com você neste momento. Feche os olhos, você que puder, onde você estiver, pare um instante para nós falarmos com Deus. Bom Deus, obrigado pelo teu cuidado e pelo teu imenso amor para conosco. Nos ajude nesta caminhada, nesta jornada cristã, a ponto de começarmos da maneira correta, a ponto, ó Deus, de evidenciarmos por meio dos exemplos de Cristo Jesus, se nós estamos na direção correta. E ajuda-nos, ó Deus, a prosseguirmos sempre, sem parar, sem desistir, dia após dia, passo a passo, de fé em fé, até o dia em que o Senhor, de braços abertos, nos acolher e nos recolher para a sua morada, para o tempo eterno que estaremos com o Senhor. Nos ajuda nesses dias, em nome de Jesus. Amém.